Olá pessoal, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre bases de um espaço tensorial. Porque a gente aprende muito, né, até antes da graduação sobre bases, né, bases vetoriais, espaço, 3D e tal. Então a gente entende muito bem o que é uma base para um vetor, né? Vou botar isso aqui como se eu tiver um vetor, por exemplo. Para um vetor eu sei que um vetor V ele vai ser o seguinte, né, igual a um somatório I igual a 1 até 3, por exemplo, se tiver um espaço tridimensional, de V I é I, certo? Ou seja, ele é um componente daquele vetor numa certa direção dada por um vetor unitário. Se eu tiver um tensor, eu tenho uma coisa parecida com isso. Meu tensor ele é multidimensional, né? Posso representar que, por exemplo, o meu tensor A vai ter dois vetorzinhos aqui em cima igual a um somatório de I igual a 1 até 3. Ele também vai ter um somatório de J igual a 1 até 3 desses componentes que eu tenho, né, de todos os componentes que eu tenho nesse vetor, que é A, I, J, e ele vai ter a sua base tensorial, que é 1, é J, é I, é J, tá vendo? Isso aqui ó, é o que eu chamo de, de base, né, que representa a base tensorial, tá? A base no espaço tensorial. E nessa base eu posso fazer as mesmas coisas que eu mostrei para um vetor na última aula, né? Uma coisa de rotação, transformação, qualquer coisa que eu precisar fazer nessa base tensorial, eu posso fazer também. Tá? Então a base no espaço tensorial. A forma matricial que a gente tem para isso aqui, quando a gente fala de um tensor, é esta forma aqui. Ó. A gente fala de um. A gente está falando, por exemplo, de um produto como esse. Vamos falar que eu tenho, por exemplo, um vetor nessa direção é 1 e um vetor nessa direção é 2. Tá? São dois vetores. Para uma base tensorial, a gente está falando disso aqui, ó, que vai ter um vetor. A gente fala de um vetor tridimensional, de um vetor que tem componentes nas três dimensões, né? Mas ele está na direção primária, que é a direção 1, ele é um vetor unitário, então ele vai ter uma entrada só, que é a entrada justamente no seu primeiro índice, né? E o resto é zero. Esse vetor E2, ele vai ter também da mesma forma, só que ele vai ter entrada só na segunda entrada do vetor, que é o vetor, que é a entrada 2, ou seja, isso aqui é 0, 1 e 0, ou seja, isso daqui representa para mim o meu vetor é 1, tá? Isso aqui representa o meu vetor é 2. A gente está fazendo essa base tensorial dos dois. Quando a gente multiplica, né, esses dois aí, se pensar nessa formação matricial que eles têm, vamos multiplicar 1 a 1 para a gente ver o que fica, né? Vai virar um negócio assim, ó. Primeiro termo da primeira linha com a primeira coluna, dá 0. Primeira linha com segunda coluna, dá 1. Primeira linha aqui do E1 com a terceira coluna do E2, dá 0. Agora eu tenho a segunda linha e a terceira linha são 0, vai multiplicar por cada uma dessas colunas ali do E2, dá tudo 0. É tudo 0 multiplicado com qualquer coisa, 0. Então tem isso aqui, ó. Isso aqui forma a minha base, né? Ou seja, eu só tenho uma localização onde ele é diferente de 0, que é essa daqui, ó. Somente nessa localização é diferente de 0, e nessa localização que é justamente qual? É a localização 1, 2, que representa justamente essa minha base tensorial. Tá? Se eu represento um tensor, como a gente representa ele na forma matricial, vamos fazer essa base aqui agora para um tensor. Se eu tiver um tensor dessa forma aqui, ó, tem um tensor de segunda ordem, ele está representado por A11, A12, A13, e aí vai A21, A22, aqui deveria ser 1, né? A22, A23, e eu tenho aqui embaixo A31, A32 e A33. Isso aqui representa o meu tensor. O que é isso aqui na realidade? Né? É igual ao teu primeiro componente, A11, com a minha base, que é o que? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, isso aqui ó, só tem uma entrada, que é justamente essa entrada no localização 1, 1 do meu tensor. Mais o A12. Agora eu vou ter lá exatamente aquela localização que eu vi ali na minha base sensorial. Vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fecha aqui de novo. E agora depois eu tenho o que? Tenho mais o meu A13. E aí vai. Agora para a posição 1, 3 é o único que não é 0. Né? 0, 0, 1. E o resto é tudo 0. Aqui, ó. Vai até o final. O que isso aqui está representando para a gente? Claramente. Ó. Vou até escrever isso aqui em azul. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar, que é A11 é 1 é 1. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó, a minha componente A11 com a minha direção é 1 é 1. E esse aqui é o meu A2. No caso aqui é A12, né? A12. A minha componente é 1
é 2, a minha base tensorial. Isso aqui embaixo é a mesma coisa que eu falar, que eu tenho um A, componente A, 1, 3, na direção é 1, na direção é 3, tá vendo? Alguém me mandou um zap aqui, deixa eu só... deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá por aqui, ó. Meu zap. Tá, deixa eu ver, fechar aqui. Recebi uma mensagem do departamento aqui rapidinho. Bom, agora voltando, né, na minha consideração, ou seja, eu representei isso aí da mesma forma que a gente faz com vetores. Se for um vetor, se fosse um vetor, por exemplo, eu não escrevo isso sempre, né? Mas a gente já consegue enxergar que se eu tiver um vetor, por exemplo, desta forma aqui, ó, um vetor, sei lá, vai ser esse aqui, ó, V, U1, U2 e U3. Como é que está representado esse vetor aqui? Ele é igual a minha componente U1 com o seu vetor 1, 0, 0, mais sua componente U2 com o seu vetor 0, 1, 0, mais a sua componente U3 no seu vetor 0, 0 e 1, correto? Isso aqui é a mesma coisa que eu falar, como eu falei ali em cima, seria igual a 1 é 1, isso aqui é U2 é 2, isso aqui é U3 é 3, tá vendo? Ou seja, eu tenho minha componente com a minha base vetorial. Isso aí eu vou fazendo, que eu nem citei ali em cima, mas eu vou fazendo para cada um dos meus componentes, tá? Isso aqui vai seguindo até eu chegar lá no final, que vai ser o meu último componente, vai ser o A33 com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que é o último componente que eu tenho do meu tensor. Aqui eu formo o final da minha base tensorial. Eu terminei em A33 e as minhas componentes E3 e E3. Para um tensor tensão, que a gente usa muito em engenharia, a gente sabe que isso daí representa o quê? Primeiro componente vai representar para a gente a normal da superfície, a segunda representa uma força de atuação, certo? Mas isso aí forma a nossa característica de um tensor tensão. Vamos desenhar esse tensor tensão aqui para a gente ver rapidinho? A gente vê uma coisa interessante sobre ele, porque a gente fala dele direto aqui, né? É sempre bom a gente trazer essa visão. Ó, tenho aqui os três, meu espaço, né? Meu espaço tridimensional mesmo, tá? Tem alguém cortando algo aí, eu vou ignorar. E agora eu vou passar isso aqui, vai ser o meu... Vou fazer um elemento, tá? Vou fazer um elemento aqui no meio que vai representar isso aqui, ó. Vai ser pra cá, desce um pouquinho, volta, e aqui ele desce também. E aqui eu vou ter... Tô fazendo um cubinho aqui, tá vendo? Um cubinho de uma representação de um... Opa, deixa eu pegar isso aqui justamente nessa direção aqui, ó. Aí, tá bom. Desce aqui, deixa eu ver se eu consigo juntar esse aqui mais pra perto, né? Vou botar ele aqui mais certinho, ó. Esse aqui também eu consigo às vezes juntar ele aqui. Tá bom, né? Não precisa ser perfeito não. E esse aqui agora vai descer aqui. E desce pra cá. Tá? Ficou meio... Esse aqui ficou ruim. E esse aqui ficou meio ruim. Vou desenhar ele de novo aqui pra gente, ó. Aí, esse aqui. Aí, beleza. Vou agora fazer o seguinte. Vamos considerar que eu tenho essa área aqui, ó. Esta área, essa superfície aqui, tá? Opa, ficou ali riscado de novo. Vou tirar essa linha. Vamos supor que eu tenho essa área aqui, ó. Essa é a minha área, onde eu vou ter um certo tensor atuando. O que tem nessa área aí? Essa área tem componentes que são geométricas dela. Primeiro componente, a gente tem a componente da superfície, né? Eu vou agora mostrar para vocês, só para voltar aqui, que eu vou querer determinar o meu tensor T e J. A gente vai ver uma coisa interessante sobre ele, como o tensor de tensões. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho vou ter uma normal, né? Vou ter uma normal da minha área, nessa área azul, vou ter a normal da minha área apontando para cá, certo? Ó, botar ela assim. Essa é a normal da área, dessa minha área marcada em azul, tá aqui, ó, normal. E eu vou ter as componentes do meu tensor. Para cada área, eu vou ter 3 componentes. Eu tenho um sistema tridimensional para ela, né? O meu tensor, para cada área que eu tiver, eu vou ter um componente tridimensional. Ou seja, eu posso ter uma normal também. Eu não desenhei ali, mas eu posso de repente ter uma normal aqui, ó. Uma normal aqui em cima, eu posso ter uma normal aqui do lado. Ou seja, você vê que tem 3 normais. Essa face aqui de cima seria um normal, essa face lateral seria outra normal. Mas eu não vou desenhar elas não. Vou pegar só de exemplo essa face azul aí que está na frente, tá? Tem essa normal e agora eu vou fazer as componentes do meu tensor aqui em cima dela. Tem uma componente que vai ser alinhada com a normal
Eu vou ter uma componente que vai ser alinhada com o x2 aqui para baixo, e eu vou ter uma componente que vai ser alinhada com o meu, quer dizer, o x2 está para cima e o x3 está para baixo, né? O x2 aqui está para cima. Eu vou desenhar esses termos aqui de maneira mais clara para a gente. Ó. Vou pegar aqui, ó, que eu esqueci de colocar aqui, isso aqui é o x1, isso aqui é o x2, isso aqui é o x3, tá? E eu tenho então, no meu tensor, eu tenho isso aqui, eu tenho um t. A minha normal está em qual direção? Ela está na direção do x1, certo? Então a minha normal aqui, ela vai ser a minha primeira componente, como eu falei, essa componente aqui, ó, é uma componente da superfície, que ela indica para um tensor de tensão para que lado, qual que é a normal da área onde o nosso tensor está sendo analisado. E esse J aqui é o que? É uma componente de atuação. Ou seja, a gente tem essas duas componentes aqui, na verdade. Eu vou até marcar isso aqui com a cor que ela pertence, né? Marcar isso aqui, ó. Ó, isso daqui é o vermelho. É o componente de atuação que a gente tem. Tá vendo? O componente de superfície. Está mostrando a nossa normal, é uma normal, está mostrado ali. Eu posso ter 3 normais ainda, posso ter a normal na direção do azul, e tem 2 normais, tanto na superfície de cima do meu elemento, quanto na superfície lateral, são normais de outras superfícies que eu tenho, outras áreas. E eu tenho para cada normal, vou ter 3 componentes de atuação, que estão marcados ali agora em verde, minhas setas em verde. Todos eles estão na direção com a mesma componente de superfície. Então esse aqui é T1, esse aqui também vai ser um T1, e esse aqui também vai ser um T1. O que muda neles é qual que é a segunda componente. Esse componente aqui é um T11, esse é um componente T12, isso aqui é um componente T13. O que a gente tem nesse T1? Esse T1 é chamado de componente de tensão normal. Isso aqui é uma tensão normal. Mas por que isso? Porque as outras são anormais? Não, é porque a tensão 1,2 e tensão 1,3, elas são chamadas de cisalhantes. E esse nome, ele é muito importante para a gente aqui em mecânica dos fluidos. Tensões cisalhantes ajudam a gente a definir, por exemplo, termos como viscosidade, são importantes para a gente analisar componentes de fricção, que aí a gente começa a analisar, por exemplo, o arrasto sobre superfícies, né, e analisar como é que as forças estão atuando ali na superfície, segurando a superfície para não se mover, arrasto de aeronaves, está tudo relacionado a esses termos de tensão cisalhante, tá? Muito interessante essa parte, analisar, por exemplo, em inglês chama-se skin friction, mas são linhas de fricção na pele, assim, que você vê na superfície de uma aeronave, né? Por exemplo, eles fazem isso quando jogam pinturas, né? Você joga uma tinta assim em cima da aeronave e começa a marcar as linhas ali de tensão em cima da asa, por exemplo. Aí você vê essas linhas de fricção, né, que são usadas, são calculadas, são formas visuais, a gente enxergar isso que está vendo aí, que é uma tensão cisalhante. O escoamento vai cisalhando a superfície. Eu vou até mostrar isso aqui antes de terminar a aula, para vocês verem, ver se eu trago alguns exemplos para vocês verem aqui. E nessa superfície aqui de trás, vamos até desenhar aqui também, ó, que aqui não está mostrada, né, mas ela está aqui atrás. Ó, eu tenho uma superfície aqui também, ó, aqui para baixo, ixi, ali tem que botar a linha reta para ela. Eu tenho uma superfície aqui embaixo, vou botar uma linhazinha aqui para ela, ó. Essa aqui vem para cá, aqui vem para cá, tá ali, tá desenhado. Eu tenho essa outra superfície que está traseira aqui para ela, ó, tá nas costas dela ali atrás. Essa daqui, ó, tá lá atrás. E aqui eu também vou ter, obviamente, uma normal. A minha normal está representada aqui com uma setinha. Mas a normal, ela pode estar até no sentido oposto, mas ela está na mesma direção, né? Não tem diferença essa tensão aqui para essa tensão de cá. Algo vai mudar. Todo mundo aí que já deve ter percebido tem razão. Algo vai mudar. Minha normal agora vai na outra direção. Como ela vai na outra direção, pela conservação da terceira lei de Newton, né, que a gente tem, não é conservação da terceira lei de Newton, por um princípio, é uma implicação da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton fala o quê? Com uma força que você gera é uma força oposta, né, contrária àquele movimento e tal, aquela força que você está atuando. Você atua com uma força, vai ter uma força contrária. Essa é a ideia da terceira lei de Newton. Aqui também tem a mesma coisa. Você está atuando com a tensão T1, nessa face azul aqui primeiro que a gente desenhou, vai ter uma força contrária, uma tensão contrária atuando do outro lado. Tá, vai estar atuando do outro lado no sentido oposto também. Então, nesse caso que você tem essa normal, você também vai ter componentes de tensão. Vou desenhar eles até mais grossos aqui também, que vão sair no mesmo sentido. Vai ter a componente normal, tá para lá. Você vai ter uma componente aqui que agora, se a normal tá para trás, a normal aqui primeiro estava para frente, então a outra está para trás. Agora eu tenho uma normal. Se a minha
tensão no sentido, na direção 2, se no lado de cá ela está para cima, no outro lado ela vai estar para baixo. Vai estar aqui, ó. Está descendo aqui. E essa 3, se ela está na componente que estava mais perto aqui da gente, estava indo para baixo, agora vai para cima, vai ser para cima aqui, ó. Agora eu tenho novamente essas 3 componentes aí de tensão. Vou até marcar elas com outra cor, quer ver? Vou marcar isso daqui, botar elas de verde e amarelo claro. Isso aqui é verde e amarelo claro, você também de verde e amarelo claro. Por quê? Porque elas são componentes diferentes, né? Elas não estão aí necessariamente como componentes de iguais assim, no mesmo sentido que as que a gente tinha colocado primeiro. Elas são componentes diferentes, elas estão simplesmente fazendo esse equilíbrio aí que a gente tem pela terceira lei de Newton. Eu vou marcar elas aqui, ó. Esse aqui é o meu T11. Opa, escrevi, tá com seta ali, esqueci disso. Esse aqui é o meu T11. Isso aqui vai ser o que? O T13. Isso aqui vai ser o T12. Esses componentes são simplesmente a resposta, né, a essa tensão que é aplicada no lado de cá. Assim. Então, sempre que você tem uma tensão, essa tensão normal que meio que você estivesse assim, puxando para cá, assim, ó, puxando um elemento, você puxa de um lado, você vai ter a resposta do outro, né? Vai ter a resposta puxando do outro lado. É a mesma coisa para o cesariamento. Agora eu vou largar o meu celular aqui para não cair. Se você cisar em cima, a resposta é contrária no outro sentido. Então o cesariamento é sempre essa força assim, ó, que corta, né? Que tem cisalhando as coisas. Em inglês, o nome cisalhante ele até aparece com... Achei ele mais legal, né? Cisalhar é uma coisa que a gente... Você fala bastante esse termo aqui, ó, seria o shear. Tá, esse é o shear, o cisalhamento, que aparece em inglês, tá? A gente vê isso aí nos livros como shear. Como é que eu falei, eu fiquei de mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, porque eu falei da base tensorial, né? Tá, acho que isso é importante só pra vocês enxergarem que tensores são representados dessa maneira. Eu vou só mostrar pra vocês, vai ser bem rapidinho. Vou ver se eu pego aqui, ó. Real. Esse daqui. Acabou que vocês deram uma olhada no meu Spotify, né? Tava tocando um Capital Inicial ali. Esse daqui, ó. Esse é um artigo de um amigo meu. Tá? Um amigo meu colaborou muito comigo. Jacob Neal e também o professor dele, Mickey Amitai. Eu mostrava no começo, né, pra vocês. Aqui, ó, Jacob Neal e Michael Amitai são famosos pesquisadores. O Michael Amitai é muito famoso há muitos anos, nos casos que criou aí e propagou essa ideia dos synthetic jets, que são usados para controle de jatos sintéticos, né? E o Jacob Neal é um aluno de doutorado dele, um grande amigo meu também. Atualmente está na Blue Origin, né, um dos engenheiros da Blue Origin. Ele faz um negócio aqui que é jogar, é isso aqui, ó, ele vai, isso daqui, ó, isso aqui é tinta sensível, né, é Oil Flow Visualization, ou seja, ele está jogando um óleo em cima ali da asa e esse óleo está ficando, né, umas marcas, você vê que tem umas marcas malucas em cima desse óleo. Vou até pegar essa figura aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um print nisso aqui, vou jogar lá pra gente ver, ó. Dar um print nisso aqui. Eu vou jogar lá no nosso show, porque eu consigo marcar em cima. Aqui, ó. Tá vendo essas marcas que estão aqui desenhadas? Essas marcas, elas acontecem por quê? Porque o fluxo de ar aerodinâmico, ele está passando pela asa. E ao passar pela asa, lá tinha um óleo. Um óleo que ele jogou lá em cima. Um óleo que é perfeito para você visualizar essas coisas mesmo, sabe? E quando ele joga esse óleo lá em cima, como o ar vai passando, o ar passa, ele vai gerando as estruturas, né, vai modificando ali em cima do escoamento. Onde o ar passar por cima do óleo, ele vai cisalhar esse óleo. Ele vai meio que empurrar esse óleo. O óleo está grudado na parede. Você imagina assim, ó. Eu tenho aqui uma superfície da aeronave. Vou desenhá-la num plano aqui, assim, vou cortar isso aqui num plano, nesse plano aqui, ó. Porque eu tenho uma asa assim, tá? Nossa, que asa horrorosa que eu desenhei, mas tudo bem. Não, vou desenhar de novo. Aqui é uma vergonha, engenheiro aeronáutico, desenhar uma asa dessa, ó. Ó, aqui. Também não ficou muito bom, não. Mas está melhor do que estava antes. Não, pelo amor de Deus. Aqui, nossa senhora, Jesus. Ó, isso aqui é uma asa. Tá, uma asa, um perfil aerodinâmico. O ar está passando aqui, ó. O que acontece? Se você der um zoom aqui, ó, nesta regiãozinha aqui, o que vai acontecer? Você vem aqui para baixo, você vai ter uma superfície, né, da aeronave, e aqui em cima vai ter um óleozinho que vai estar ali. Vou até tirar isso aqui, ó. Você vai ter um certo óleo que vai estar ali espalhado, aqui assim, em cima, tá? Na superfície da aeronave. E aqui em cima está passando o ar. O ar está passando aqui em cima, com uma maior velocidade. Só que esse ponto aqui, o óleo está parado. E aqui o ar está empurrando esse óleo. Quando ele vai empurrando esse óleo, o que está acontecendo? O ar empurra o óleo em cima, mas o óleo
na superfície ele não se move. Ele está parado, está na mesma velocidade da superfície. A superfície não move, o óleo também não move, eles estão juntos. Esse ar vai cisalhar o óleo. Ou seja, quando você olha o óleo que está sobre a superfície, que fica ali depois de um tempo, ele está te mostrando exatamente como que o ar está passando, está gerando essas componentes de tensão na superfície, tensão cisalhante na superfície da aeronave. E a partir disso aí você consegue, por exemplo, observar essas estruturas de escoamento que são geradas, né? Essas células que são geradas, por exemplo, aqui, ó, o que está acontecendo. Nesse caso, deixa eu ver o que eu posso analisar daqui. Eu teria que ver lá do artigo dele. Você vê isso aqui, por exemplo, ó. Rapaz, peguei a caneta para pegar isso aqui, ó. Você vê essa região? Eita porra. Você vê essa região aqui, ó. O que está acontecendo nessa região? Queria marcar com fio. Bom que eu já vou corrigindo tudo de uma vez no próximo vídeo, ó. O que está acontecendo com o ar passando nessa região aqui, ó? O ar está vindo aqui, ele está gerando essa rotação. Tá vendo? Essa rotação, o ar vai girando ali, vai deixando o óleo nesse formato. Quando ele pega essa tinta lá e ele vê esse óleo por cima, tira a foto, ele vê exatamente que o óleo deixou essa marca, que é justamente a marca da aerodinâmica em cima da aeronave. Viram para que serve a tensão cisariante? Não ficou tão perdido, né? Um negócio meio maluco. Essa tensão cisariante aparece aí nisso. E você tem componentes normais também, mas aí é por isso que a gente precisa olhar, quando olha para a mecânica dos fluidos, a gente não olha só para coisas de pressão normal. A gente vê projeto, por exemplo, de câmara, de container, você olha só isso, né? Aquela pressão que é normal. Mas quando você tem fluido em movimento, o que importa tem um fator crucial aí que é associado a essa tensão cesariante, beleza? Fica aí essa visualização para vocês. Um abraço.